Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, amado, eu quero primeiramente agradecer a Deus por nós estarmos aqui, né? Estamos mais um dia, mais uma manhã, hoje é terça-feira, né? Hoje é terça-feira, 11/11, né? E Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus, Ele é tremendo, né? Então, que nessa manhã você possa estar maravilhosamente bem, essa tarde, essa noite, depende do horário que você vai assistir. Que Deus abençoe você grandemente. E hoje eu gostaria de trazer uma parábola muito importante, muito interessante, e que vai dizer para você hoje o quanto é atual essa parábola. Mas não é uma parábola bíblica, é uma parábola que eu encontrei, vamos dizer aqui, no Instagram. E eu achei muito pertinente essa parábola, que diz assim o título: Nunca solte o cavalo. Muito interessante. Você precisa ver e ouvir essa parábola. Nunca solte o cavalo. Esse é o tema da parábola. Então veja só. Diz assim, o contexto tinha um cavalo preso numa árvore. E o dono deixou o cavalo preso na árvore justamente para que ele não pudesse sair por aí comendo aonde não deveria comer. E esse cavalo era um cavalo que vivia preso. E na localidade desse cavalo, na localidade que ele morava, a cidade era muito pacata, era uma cidade calma, era uma cidade muito, sem muita confusão, não tinha briga, praticamente não existia briga por determinadas coisas bobas, não tinha, era uma cidade muito calma, muito pacata. E o diabo, o Satanás, ele não achava como criar um obstáculo, uma confusão, para que aquela cidade ela fosse ficar desunida. Então ele ficava pensando como fazer isso, como realizar isso. E num determinado dia, bem, daqui a pouco eu continuo, mas antes eu quero dizer para você que eu estou precisando muito da sua ajuda para atingir essa meta de 1.000 inscritos. Irmão, falta tão pouco, é sério, falta muito. Já faltou muito, agora falta pouco. Falta só 300 inscritos. Se você me ajudar, divulgar, se você compartilhar, se você pedir para alguém se inscrever no canal, com certeza esse alguém vai fazer isso. Sabe por quê? Porque não paga nada, é de graça. É totalmente de graça. E o objetivo aqui é nada mais do que nós fazermos culto na nossa igreja online, para atingir mais pessoas e alcançar mais pessoas que não podem estar na igreja. Então eu peço a você, por favor, me ajude a atingir essa meta de 1.000 inscritos. Pede um amigo, uma amiga, o que é que custa? Manda para ele no WhatsApp, diz, se inscreve nesse canal aí desse pastor, para que ele possa atingir a meta de 1.000 inscritos. É de graça, não vai pagar nada. É só se inscrever no canal, tá certo? Bem, continuando. Então, um anjo do demônio, ele sentou-se numa árvore e ficou olhando para o cavalo. E ele pegou, irmão, e soltou o cavalo. O cavalo estava amarrado lá. E ele se aproximou do cavalo e simplesmente soltou o cavalo. O cavalo feliz, né, saiu pulando e acabou entrando nas terras de um fazendeiro. E começou a comer as plantações, comer as plantas que estavam prestes a ser colhido. O dono da fazenda, vendo aquilo, ficou com muita raiva e pegou sua espingarda e foi lá e matou o cavalo. Preste bem atenção, irmãos, a essa história. Preste bem atenção. Então, o dono do cavalo reagiu, pegou sua espingarda, foi até a casa do rapaz que matou o cavalo dele,
e matou o dono da fazenda. Matou o dono da fazenda por ele ter matado o cavalo dele. A mulher, veja, a mulher, o dono da fazenda, viu tudo isso e foi lá e matou o dono do cavalo. Você está prestando atenção? Os vizinhos, por justiça, mataram o filho do casal, fazendeiro, e queimaram sua fazenda. E a partir daí, irmãos, então, o anjo, um homem, uma pessoa, perguntou ao demônio: por que você fez tudo isso? Então, ele respondeu: o que foi que eu fiz? Eu só soltei o cavalo. Eu fiquei pensando nessa história, irmãos. Qual é a moral dessa história? O diabo, irmão, ele não precisa de grande esforço. Ele apenas sussurra, porque conhece o ser humano. O resto é obra nossa. Alimentado pelo ego, pelo medo e pela ilusão. A gente percebe, irmãos, que isso aí não acontece na vida do cristão. Muitas vezes o cristão está em paz com a igreja, está em paz com tudo. Mas acontece um fato pequeno, muito pequeno. De uma irmã ficar chateada com outra irmã, ou então com outro irmão. E aquele outro irmão tomar a dor daquela coisa, daquele fato. E criar um tumulto. E há uma resposta. E daqui a pouco o outro entra. Daqui a pouco o outro entra. Quando você pensa que não, toda a igreja está em conflito. Por causa de um detalhezinho. A gente precisa parar para pensar, irmãos, o que nós estamos fazendo, muitas vezes dentro da igreja. Isso já aconteceu lá em Coríntios. Acontece isso. Então a gente precisa parar para pensar que a gente não pode estar criando conflitos por coisas tão banais, tendo tanta coisa importante para fazer no meio cristão. Que você venha refletir hoje sobre a respeito desse assunto. Que você venha refletir, sabe, sobre isso. Porque não é importante, não é interessante criar conflitos por tão poucas coisas que acontecem. Tá certo? Não adianta. Deus, ele não vai, sabe, gostar com certeza de tudo isso. A única pessoa que gosta de conflitos, de brigas dentro das igrejas, irmãos, é Satanás. Ele procura criar tumulto, criar dificuldade, para que aquela igreja não venha crescer e prosperar. E com isso, ela vinha se fechar. Essa é a minha reflexão nessa manhã. Que você possa pensar direitinho. Não deixe que o inimigo queira colocar coisa na sua mente, na sua cabeça, para se afastar da presença de Deus, tá bom? Tenha um bom dia, a paz do Senhor e até amanhã, em nome de Jesus.